Suleiman Daoud tinha 19 anos. Ele não queria ir, mas o pai insistiu. Disse que seria inesquecível. Uma experiência que ele nunca ia esquecer pelo resto da vida. Ele tinha razão, só não da forma que imaginou. 18 de junho de 2023. 5 homens entram em um cilindro de fibra de carbono de 6 metros de comprimento. A tampa é parafusada por fora, com 17 parafusos. Quem está dentro não consegue sair sem ajuda externa. Stockton Rush, CEO da Ocean Gate, o homem que construiu o Titan e dizia que regulamentação era obstáculo para a inovação. Hamish Harding, bilionário britânico, havia voado ao espaço no ano anterior. O oceano profundo era o próximo nível. Paul-Henri Nargeolet, 77 anos, mergulhador da Marinha Francesa aposentado. Tinha descido ao Titanic 37 vezes, mais do que qualquer ser humano vivo. Para ele, não era aventura, era trabalho de vida inteira. Shahzada Dawood, empresário paquistanês, e ao lado dele, o filho, Suleiman, 19 anos, que estava ali porque o pai pediu. O destino era o naufrágio do Titanic, a 3.800 metros de profundidade. O preço pago por cada assento, $250 mil. O que nenhum deles sabia é que o veículo que os levaria até lá já estava morrendo por dentro. O Titan não era um submarino convencional, era experimental. E essa palavra importa muito aqui. Seu casco era feito de fibra de carbono, unido a anéis de titânio nas extremidades. O problema é que fibra de carbono e titânio se expandem e contraem em velocidades diferentes, sob pressão extrema. A cada mergulho, essa diferença criava microfraturas invisíveis no interior do casco. Em 2022, durante uma das expedições, passageiros relataram um estalo alto vindo da estrutura. Não foi feita nenhuma inspeção técnica profunda. Engenheiros que trabalhavam na empresa enviaram alertas internos. Foram demitidos. Especialistas externos mandaram e-mails diretamente para Stockton Rush, dizendo que ele estava colocando vidas em risco. Rush ignorou e continuou operando em águas internacionais deliberadamente, onde auditores independentes não têm autoridade para intervir. Isso não era descuido. Era uma estrutura montada para evitar fiscalização. E na manhã do dia 18, esse cilindro comprometido começou a descer. 9h30 da manhã. O Titan é solto pelo navio de apoio Polar Prince, a 600 quilômetros da costa do Canadá. A cada 10 metros de descida, a pressão da água aumenta. A comunicação é feita por mensagens de texto curtas, sem voz, sem imagem, sem câmera ao vivo. 1h45 de mergulho. O Titan está a aproximadamente 3.350 metros de profundidade. A última mensagem recebida pela equipe na superfície não indicava nenhum problema. Era apenas um ajuste de rota. Depois disso, silêncio. No navio, a equipe aguarda. Perdas de sinal eram frequentes. Situação normal. Eles esperam 1 hora, depois 2,
O Titan deveria ter emergido às 3 da tarde. O oceano continua vazio. O que a equipe na superfície ainda não sabia é que a Marinha dos Estados Unidos havia detectado um sinal acústico anômalo vindo das profundezas, no exato horário em que o contato foi perdido. Esse dado ficou retido por horas antes de ser compartilhado com os responsáveis pela busca. Quando o mundo soube que eles estavam desaparecidos, começou uma das operações de resgate mais assistidas da história. Mas havia algo errado com a lógica do cronômetro que ninguém estava questionando. A notícia se espalha em horas. Operação Internacional de Resgate. Navios americanos, canadenses, robôs subaquáticos, aviões de patrulha. E um número domina todas as manchetes: 96 horas de oxigênio. Esse número criou uma narrativa global de suspense. Canais de televisão colocaram cronômetros regressivos na tela. O mundo inteiro assistia como se fosse possível um resgate a 3.500 metros de profundidade em menos de 4 dias. No terceiro dia, aviões canadenses capturam algo. Sons rítmicos, repetidos, vindos do fundo do oceano, a cada 30 minutos. Batidas regulares. A interpretação imediata foi de sobrevivência. Os passageiros estariam sinalizando. A esperança explodiu nas redes. Mas os analistas acústicos que examinaram os dados chegaram a uma conclusão diferente. Aqueles sons não tinham origem humana. E o que a investigação revelou sobre o momento exato em que eles morreram vai mudar completamente o que você está imaginando agora. 22 de junho, 4º dia. O prazo de oxigênio oficialmente expirou. Um robô subaquático chega ao leito oceânico, próximo à proa do Titanic. A 500 metros do naufrágio, ele encontra destroços que não pertencem àquele lugar. Um cone metálico branco, a cauda do Titan, os anéis de titânio, painéis fragmentados do casco. A disposição dos pedaços contava uma história específica. Não houve naufrágio lento, não houve descompressão gradual, não houve tempo de espera. A implosão catastrófica aconteceu no momento exato em que o contato foi perdido. Horas antes do prazo de oxigênio, a 3.300 metros de profundidade, a pressão equivale a 400 quilos por centímetro quadrado. Imagine o peso de um carro inteiro concentrado em cada pedaço do tamanho da sua palma. Quando o casco cedeu, a água entrou à velocidade do som. O cérebro humano leva 150 milésimos de segundo para processar qualquer sensação. Dor, luz, som. A implosão completa do Titan durou menos de 30 milésimos. Suleiman Dawood, 19 anos. Paul-Henri Nargeolet, que conhecia o Titanic melhor do que qualquer pessoa viva. Todos os 5. Eles deixaram de existir antes que qualquer um deles pudesse perceber que algo havia saído errado. O que os investigadores encontraram meses depois, entre os destroços, foi o que transformou essa tragédia em algo que você não vai conseguir ignorar. A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou restos humanos
foram recuperados entre os fragmentos. A Ocean Gate encerrou todas as operações. Os destroços do Titan estão guardados em instalações militares. Nenhum processo criminal foi concluído até hoje. Paul-Henri Nargeolet morreu a 500 metros do lugar que ele passou a vida inteira estudando. Suleiman Daoud morreu no único mergulho que fez na vida, levado pelo pai que queria dar a ele uma experiência inesquecível. Hoje, a 3.800 metros de profundidade, o Titanic continua no fundo do Atlântico. E agora, a 500 metros de sua proa, existe um segundo campo de destroços. Não foi o oceano que matou essas 5 pessoas. Foram as reuniões em que alertas foram ignorados, os e-mails que ficaram sem resposta, as auditorias que foram evitadas por escolha. Quando Suleiman entrou naquele cilindro ao lado do pai, ele confiou que os adultos responsáveis por aquela operação tinham feito tudo certo. Não tinham